Um grupo de jovens mequetrefes se reúne em um hotel para sobreviver a uma grande doença, mas o que eles não sabem é que tem algo pior à espera deles. E esse é o filme The 100 de 2022. E se você tem nervoso, se prepara, pois eu sou a F, o espanto fácil. Então vamos recapitular. Cat é uma jovem blogueira que gostava de fazer vlogs sobre sua vida, mesmo que ninguém ligue, e ela chega no meio da floresta e começa a dramatizar dizendo que estava perdida e não sabia onde estava. E olha que ela acabou de descer ali, e do nada aparece uma velha colocando o melado pra fora e ela só pede licença pois estava estragando o vídeo dela. E galera, esse é o tipo de pessoa que merece dar uma falecida de leve. À noite ela acampa pois precisava editar seus vídeos. O problema é que cai uma centopeia, vulgo lacraia, na barraca dela, e nisso ela fica desesperada e começa a sentir como se estivesse sendo observada, e por sorte ela realmente estava, e a velha parece nervosa, querendo dar um babão nela. Os dias se passam e vemos um comunicado do governo, onde as pessoas estavam sendo trancadas por causa de uma doença que não posso falar, e todos deveriam ficar em lugares fechados ou seriam presos, e um grupo de pessoas ficariam em um hotel por 14 dias, até saírem do lockdown, mas claramente ninguém queria ficar ali. O hotel está todo preparado, e havia uma equipe de enfermeiras que cuidariam dos hóspedes, então ali não seria uma boa estadia, e o gerente avisa que todos estariam em quarentena e qualquer coisa precisava acionar o alarme para a equipe chegar, e todos estavam sendo divididos para não ter contágio. As enfermeiras começam a passar nos quartos para entregar um termômetro para cada hóspede, pois todos os dias eles teriam que mandar informações para garantir que nada aconteça, mas a jovem Kim estava tomando vários remédios diferenciados, pois ela tinha uma doença rara, mas ela esconde para não precisar se separar mais ainda do pessoal, pois tudo já estava estranho. A faxineira está fazendo seu trabalho quando o gerente aparece e começa a reclamar que havia alguns andares que estavam sujos, e eles precisavam alugar mais quartos, mas ela estava trabalhando sozinha, e não poderiam contratar ninguém por causa do lockdown, então ele manda a recepcionista ajudar, e agora as duas precisam limpar vários quartos o mais rápido possível, porque ele quer mais dinheiro. Mas nem tudo são flores, pois a recepcionista encontra um rato falecido debaixo da cama e ele estava sendo comido por várias centopeias, e as duas ficam desesperadas. Vemos um senhor que estava mexendo em algumas comidas, e o gerente não entende nada, pois ele era mudo, e ele estava separando a comida do filho que era alérgico, mas o filho derruba a bandeja na cara dele e ele sai humilhado. E Kim pergunta a Lina por que o irmão dela era assim, mas ela só diz que ele estava estressado, e mostra que antigamente ele foi um grande lutador de karatê, e Léo estava guardando muitos sentimentos do passado, até porque guardar o que não aconteceu não faz sentido. Uma das hóspedes é blogueira e estava divulgando análises sobre o hotel, que se dizia 4 estrelas, quando na verdade eram 2 estrelas, e o gerente fica bolado, e Finn diz que estava terminando a próxima análise porque aquele hotel estava muito mequetrefe. E vemos que o gerente é um pau mandado, pois chega um cara rico com uma jovem diferenciada, e ele fica puxando o saco pro cara querer se hospedar ali, e o coloca na suíte mais cara. Julia é uma das enfermeiras e está terminando seu expediente, e pede pra Cat, que era a mesma blogueira do início, para fazer os exames nos pacientes, porque no tempo vago ela era enfermeira, e ela precisava recolher o sangue da Kim, que estava usando alguns remédios, e precisavam ter certeza que nada aconteceria. Mas aí que vem a loucuragem, porque assim que ela sai, Cat já pegou o sangue dela e prova um pouco. Mas ela estava sendo observada pela faxineira esse tempo todo, que viu que ela não era humana. Ela sai correndo para contar pro gerente, mas Cat aparece na hora e ela sai com medo e depois ela fica olhando com uma cara de safada, dizendo que faria algo especial para ele. Lina está sem nada para fazer e começa a assistir um vídeo sobre as centopeias e do que elas são capazes de fazer, e elas gostavam de comer qualquer tipo de carne. E enquanto isso, a faxineira está correndo desesperada, mas acaba sendo pega por um tentáculo gigante e dá uma falecida de leve. E misteriosamente, a água do hotel começa a ficar toda suja e com um cheiro estranho. Então Léo desce para reclamar com o gerente, pois a cada minuto naquele lugar tudo piorava. Descendo as escadas, ele se encontra com Kim, mas ele não quer falar nada e a ignora. Então ela corre atrás dele. E galera, se eu faço isso na vida real, ainda apanho e sou preso. Porque sim.
E quando eles estão descendo as escadas, eles veem que tudo estava sujo de melado e havia um corpo. Então eles ficam desesperados e chamam o segurança e o gerente. Mas quando veem, não havia nada e o gerente fica bolado, achando que eles queriam acabar com a reputação do hotel, pois ele sabia que Kim era blogueira. Um hóspede aparece desesperado, pois subiu uma centopeia no pescoço dele e o gerente fica nervoso, então Kim tira e mata o bicho. Mas ela acaba sendo picada, mas por causa de sua doença, ela tinha imunidade a esses bichos. Julie está voltando para casa, mas estava tudo parado por causa do lockdown, e ela recebe uma ligação do gerente mandando voltar, e quando chega no hotel, ele começa a reclamar que ela saiu do posto, sendo que precisavam do máximo de enfermeiras. E ele diz que não a demitiria se eles pudessem negociar, e começa a escorregar a mão. Quem quer rir, tem que fazer rir. Por pouco ela consegue sair da sala, mas ela vê uma mulher de roupa médica no corredor e acha que era Cat, pois ela deveria ficar no posto já que seu turno terminou, mas ela não fala nada e continua andando. E do nada ela desaparece e aqui vem mais um momento de loucuragem, pois Léo escuta o grito do quarto ao lado e quando entra, a faxineira estava indo pra cima da Kim e do nada ela coloca vários tentáculos bizarros pra fora, mas ele consegue dar uma cadeirada nela e ela sai voando pela janela. O gerente aparece mais uma vez e vê todo o estrago, e acha que eles estavam fazendo aquilo para desmerecer o hotel, e Léo fica bolado e pede para ser transferido, mas eles só poderiam no dia seguinte por causa dos procedimentos, e ninguém acreditou no que eles viram, até porque alguém pular do 7º andar e sair voando é meio difícil. Durante a madrugada, Lina, irmã do Léo, fica com medo e pede para dormir no quarto do pai. Mas como ela é uma jovem mequetrefe, começa a descer as escadas, pois escutou um som estranho e na lavanderia vê a faxineira com Julia, e do nada ela vira um monstro e dá uma falecida nela. E a jovem fica escondida desesperada, e Léo percebe que tem algo de errado, pois ela não responde a nenhuma mensagem, e seu pai diz que não sabia onde ela estava. Ele sai correndo pelo local e encontra a lavanderia cheio de melado, e no chão havia uma das pulseiras da sua irmã, então ele acha que ela deu uma falecida, e quando Kim aparece com seu irmão, ele vai pra cima do cara pra descontar a raiva, sendo que o cara não fez nada, e quando ele olha pro lado, sua irmã aparece com seu pai, pois ela só estava escondida. Eles chamam o gerente e agora não tem como ele falar que nada aconteceu. Então ele diz que ligaria para a polícia e ninguém poderia sair dos quartos, então eles se juntam pois no local havia um falecedor. E a jovem Lina estava assustada e não conseguia contar o que aconteceu, então ao invés de falar, ela prefere falar com as mãos, e diz que estava na lavanderia quando a faxineira colocou a linguiça para fora e entrou no corpo de outra pessoa. Que porra é essa, Marreco? E no desespero, ela só conseguiu se esconder para não falecer, e Léo diz que os protegeria de tudo, e seu pai agradece por falar com ele, pois eles já estavam sem se falar há anos, depois que a mãe morreu. O gerente começa a fazer um comunicado e diz que chamou a polícia, e tudo ficaria bem, mas todos deveriam ficar em seus quartos e entregar os celulares como prova do que aconteceu. Suspeito. E galera, só acho que tem algo muito errado com esse cara, e do lado dele tinha uma mulher esquisita. O gerente pega todos os celulares e começa a quebrar, e Léo estava observando pela janela e sabe que todos estão ferrados, e o cara rico liga perguntando o que estava acontecendo e diz que iria embora, mas quando chega no estacionamento todos estavam falecidos e eles começam a ser atacados por várias centopeias, e agora tudo começa a ficar um terror, e o local estava se enchendo de centopeias e vários figurantes começam a dar aquela falecida de leve. Léo consegue fugir com sua irmã, o pai e a Kim e o irmão dela, e a única chance de acabar com elas é usando fogo e tudo parecia que ia dar certo. E o gerente aparece armado e diz que ninguém poderia sair dali e quem iria com ele, pois quem estava mandando só queria ela viva. E aqui vem a maior burrice do filme, pois o segurança pede pra ir embora ou contaria os podres dele, e o gerente dá um tiro de aviso. Não, você é burro, cara, que loucura. Como você é burro. Começam a aparecer várias centopeias e eles conseguem se soltar e correr, mas agora eles não sabem quem é a criatura de verdade e poderia ser qualquer um deles ali.
e Léo começa a desconfiar da Kim, mas na verdade era o irmão dela. E no último segundo ele seria pego, mas seu pai entra na frente e o protege, pois ele daria a vida pelos seus filhos, e todos se ferrariam, mas Kim ameaça se falecer se não deixasse ele em paz, e a criatura leva para outro lugar. E aqui vem o momento das revelações, pois o pai, antes de falecer, entrega uma foto com uma mensagem da mãe, e ela faria uma cirurgia e poderia não acordar, e nesse caso deveria desligar os aparelhos, e desde então Léo ficou bolado com o pai, achando que ele não quis esperar a mãe acordar, quando foi um pedido dela, e agora ele não tinha nem pai nem mãe. Do lado de fora, Kim diz que iria com a criatura, mas tinha que deixar o irmão dela vivo, e ela sai do corpo dele e era uma grande centopeia monstruosa, e ela é levada até o ninho dela, pois ela tinha um sangue especial, e Finn, o seu irmão, acorda e entra no ninho e a salva, sendo que ela fez isso tudo para que ele fosse salvo. A criatura parece nervosa e vai para cima deles, mas Léo aparece mais nervoso ainda, com o machado e vai para cima dela, e nunca que um ser humano normal conseguiria lutar com aquele bicho, mas ele é tão brabo que o joga do prédio e agora tudo parecia que ia dar certo. O problema é que o gerente aparece transformado e falece Finn, então tudo foi em vão, e Léo ainda leva 37 estocadas no peito, então não poderia ir embora, e como sacrifício ele liga o isqueiro, pois estava com cheiro de gás, e tudo explode. Se passa um ano e Kim volta com Lina no local, pois eles receberam um pedido de ajuda e encontraram uma jovem machucada, e ela diz que foi salva por um cara chamado Liu, mas essa jovem estava escondendo alguma coisa e vemos que Liu ainda estava vivo, mas não era todo humano. E esse foi o filme The 100. E galera, esses filmes coreanos de baixa qualidade é complicado. Eu jurava que ia ter muita ação e lutaria, quando na verdade só teve CGI de baixa qualidade e atuação mexicana. Então deixa o like, se inscreve, porque amanhã vamos ter algo melhor. Agora eu vou nessa, obrigado a todos e fui! I walk a lonely road, the only one that I have ever known. Don't know where it goes, but it's home to me and I walk alone.